Faltam 258 dias para o primeiro turno das eleições de 2022. Tem muita água para rolar ainda, mas petistas e bolsonaristas já têm certeza que a eleição presidencial vai ficar só entre eles. O governador Cristóvão tem batido nessa mesma tecla em artigos publicados na imprensa e também nas redes sociais. Existe o negacionismo bolsonarista, todo mundo já sabe, a gente vê isso todos os dias, mas também tem um tipo particular aí de negacionismo de esquerda, que não admite que houve falhas no governo petista, casos de corrupção, ou que as reformas algumas reformas são necessárias, e até hoje chama de golpista quem pediu o impeachment da ex-presidente Dilma. Governador, seja bem-vindo, que bom que deu tudo certo, bom que você está com a gente essa noite. Eu quero já começar perguntando com você, se mantiver essa postura acima de tudo, acima de todos, o PT não acaba arriscando perder muito voto ainda até as eleições? Em primeiro lugar, boa noite a cada uma e a cada um de vocês. Eu quero pedir desculpas por estar usando esse óculos que dá a impressão de mafioso, mas eu acabo de fazer uma cirurgia na vista e se eu fizer a entrevista com a luminosidade do equipamento, eu posso comprometer todo o sucesso da cirurgia. E não apenas será ruim para mim, mas os meus médicos vão ficar furiosos. Vão ficar furiosos, então eu agradeço desde já, governador, de você estar participando aqui com a gente nessa noite, mesmo nessas condições. E não parece mafioso, não. Não parece mafioso, não, governador. Parece astro de rock. Não, eu tentei, mas a televisão não conseguiu suspender, então eu não vou fugir. É um compromisso que eu assumi. Eu estou aqui. Respondendo à pergunta, não há dúvida que se o PT continuar querendo fazer uma eleição entre o PT e Bolsonaro, corre o risco de perder. Corre o risco de perder pela quantidade de rejeição que ainda existe contra o PT, como aconteceu em 2018 com o Haddad, um excelente candidato, e perdeu pelo voto nulo. Se o PT continua dizendo que vai desfazer tudo que o Temer fez, que vai voltar a tudo que era lá atrás, 20 anos atrás, e não vai querer voto dos golpistas, e, portanto, 1 milhão de pessoas que estiveram nas ruas pedindo impeachment, o PT não quer o voto deles. Se continuar assim, corre o risco, sim, de perder. Mas como o Bolsonaro é tão ruim, é capaz de ganhar, mas ele não vai governar. Não vai governar, porque essa eleição não pode mais ser como todas que o PT fez, o PT contra os outros. Essa é o Brasil contra Bolsonaro. O PT é aquele que, por seus méritos, é o mais forte, é aquele que tem um candidato com mais liderança, que é o Lula, por isso representa o Brasil. O PT tem que entender que essa eleição é o Brasil versus Bolsonaro. Se continuar insistindo que é o PT que tem que ganhar contra todos os outros, corre o risco de eleger Bolsonaro ou até ganhar e não governar. Além de que as posições radicais, atrasadas em relação à economia, que a gente vê nos artigos de petistas, essas posições não permitem governar bem o Brasil. O mundo mudou de 2003 para cá e o PT precisa entender isso. Eu tenho esperança que o Lula é capaz de ele próprio entender e não se submeter às posições de guerrilheiros fora de moda que o PT ainda tem. Hoje voltou a rolar um boato de que o Sérgio Moro estaria pronto para abandonar a corrida presidencial para concorrer ao Senado. Ele, o ex-juiz, nega, os aliados dele sonham em ter o João Dória como vice, mas o fato é que a gente via exatamente esses boatos lá no começo, quando começou a aparecer a notícia de que ele seria candidato, que na verdade ele sairia para o Senado. O Renato, qual seria a jogada acertada de Moro e de Dória agora? E não acaba pegando mal pro ex-juiz, na verdade, porque ele está usando um palanque que está sendo usado
aí para se lançar a candidatura à presidência, mas daí será que lá na frente ele vai mesmo concorrer ao Senado? Ou seja, ele está usando espaço nas redes sociais, nos jornais, na televisão, como um pré-candidato, mas para, no final das contas, impulsionar a sua candidatura ao Senado e não à presidência? Boa noite a todas aí, a todos, ao governador, a Mara, a Marilis, todo mundo, a professora. Assim, eu sinceramente, eu não tenho essa. Eu até vi agora, no final da tarde, o Sérgio Moro no Facebook ali, ou no Instagram, gravou ali negando e falando que ele é candidato à presidência da República, né? Eu não vejo muito sentido o Moro fazer todo esse movimento aí político de volta e sair para o Senado, sabe? Eu tenho uma sensação que ele é candidato a presidente. E assim, eu tenho um instituto de pesquisa e a gente faz muita pesquisa qualitativa, né? E isso daí que o governador falou é muito real. Se o PT entrando nessa lógica ou do já ganhou, ou que a gente vai voltar como era há 20 anos atrás, 2015 e 2016 não aconteceu nada na economia, se entrar numa dessa, não precisamos de ninguém, entendeu? Não precisamos de grandes aliados, nada disso. Se entrar numa dessa, a eleição sai de uma eleição como ela é hoje, de anti-Bolsonaro, e ela vai para uma eleição anti-Lula e anti-Bolsonaro. O Moro já tem, mal ou bem, ele tem, qualquer pesquisa, entre 9% e 12%, né? A maioria das pesquisas, ali, eu acho que com exceção do IPEC, ali, que deu ele com 7%, o resto deu tudo ele com 9%, 10%, 11%, 12%, né? As que eu vi. Eu acho que o Moro já está desidratando algum voto ali do Bolsonaro. Eu acho que se o Lula entrar nessa e transformar essa eleição também em anti-Lula e fazer com que as pessoas se assustem mais uma vez com a candidatura dele e sair só dessa discussão anti-Bolsonaro, o Moro pode sim crescer, entendeu? Então, eu não acho que o Moro é favas contadas da disputa. Eu acho que tem uma vontade muito grande ali que ele saia da disputa, tá? Porque hoje ele não é um candidato. Hoje eu concordo com o governador e concordo com as pesquisas. Existe uma polarização ali, Lula e Bolsonaro, com o Lula um pouco já estendendo ali a vantagem, a margem, muito pelo problema econômico que o país vive nos últimos 6 meses, muito grave ali. Você vê que o Lula sobe 20 pontos em 6 meses, de agosto para cá, praticamente ele sai ali de 22, hoje ele tem 41, 42, 3, sei lá, 4 ali. E a polarização existe hoje, mas ela ainda não é definitiva. Ela não é definitiva. Eu acho que tem uma chance ampla da terceira via. Eu acho que não. É difícil para a terceira via conseguir. Mas o Moro, se a eleição virar anti-Bolsonaro e anti-Lula, ele é o único credenciado aí a ser o anti-Lula e anti-Bolsonaro, né? Porque ele brigou, na verdade, com os dois diretamente, né? Então, eu não acho que isso é tão favas contadas. E acho também que ele não tem sentido nenhum ele fazer todo esse movimento para ser o candidato ao Senado. Ele não é um grande articulador político. Ele vai para o Senado ali, num eventual governo do Lula ou, sei lá, Bolsonaro, e ele vai ficar ali no Senado 8 anos. Eu não sei. Eu não consigo entender se for essa a estratégia dele. Eu acho que ele é candidato a presidente, e eu acho que existe um certo temor do bolsonarismo, principalmente com ele ali atrapalhando aquele voto de direita, de centro-direita, de rompimento do sistema. Mas uma dobrada com o Dória também, ele precisa disso, né? Você falou aí, uma possível dobrada do Dória vice. O Moro precisa disso, o Moro precisa dessa capilaridade nacional, ele precisa de partidos, né? Ele não tem isso. A gente sabe muito bem como que é uma campanha presidencial, na reta final ali, ele vai precisar ali de partidos grandes de capilaridade. O PSDB é um bom partido para isso. Mas, ao mesmo tempo, o governador Dória tem uma rejeição alta, né? Principalmente em São Paulo, né? Talvez desses players, ele e o Bolsonaro são os que têm a rejeição mais alta, né? O Moro tem uma rejeição e o Lula também tem uma rejeição. É uma eleição de rejeições, né? Não é uma eleição positiva ali, né, que a gente chama, é uma eleição que os americanos chamam de eleição negativa. Então, é uma eleição, não vou votar nesse para o Lula não ganhar, não vou votar naquele para o Bolsonaro não ganhar. Eu não quero ele. Então, fica o Dória tem esse problema, diferente do Serra e do Alckmin antigamente, naquelas eleições
que saíram carregados de São Paulo, principalmente na aprovação, né? E saiu ali com patamares de 40% de votos, 50% de São Paulo. Hoje o Dória passa ali dos 15%, né, em São Paulo, que é, eu acho, talvez a praça que ele vai melhor. Então é difícil, mas ao mesmo tempo eu concordo, o Moro precisa de um partido com o PSDB, até dúvida. Deixa eu chamar a Denilde para conversa aqui com a gente, porque é óbvio que existe esse debate sobre quem tem mais chance de puxar esse voto nem, que é o nem Lula, nem Bolsonaro. O Moro é a aposta mais recente, mas a gente sabe que o Ciro e o Dória também querem ocupar esse posto, representar a tal da terceira via. Isso faz sentido para você? Nesses 258 dias, tem espaço para uma terceira candidatura crescer ainda, com todos esses números que a gente tem visto, inclusive o ex-presidente Lula aparecendo em algumas pesquisas vencendo no primeiro turno? Olha, chance de acontecer sempre tem, né? Aí, boa noite a todos e a todas. Chance de ter uma virada e aumentar, principalmente, que acho que o Renato colocou bem, há uma parcela do eleitorado que ainda está buscando um candidato aí que represente nem de um lado nem do outro, mas que consiga trazer esse centro. Então, é possível. Acho que as chances ainda são pequenas, dado o que a gente vê nas curvas das pesquisas, né? Tem uma eleição aí que está polarizada e os dois candidatos, tanto Lula quanto o Bolsonaro, estão bem posicionados, mesmo com a desatração do Bolsonaro e mesmo com as dificuldades que a campanha dele tem e tem demonstrado bastante perda de setores do eleitorado que são essenciais para ele, né, como os eleitores evangélicos, eleitores do Nordeste, então, eleitores que são importantes para que ele consiga, pelo menos, ir para o segundo turno. Agora, do ponto de vista dessa terceira via, acho que aqui tanto o Moro quanto o Dória representa aí um eleitorado de centro-direita que, de fato, ainda pode ter uma chance de crescimento, especialmente se o argumento do governador conseguir, de fato, acontecer. Se o PT assumir uma eleição e se posicionar num discurso cada vez mais contra o bolsonarismo, mas também contra a centro-direita, provavelmente há uma possibilidade de fortalecer, e o Dória é um candidato que sempre sai ruim nas pesquisas e vai crescendo, então acho que também a gente tem que levar isso em consideração. Há uma possibilidade que a campanha dele de fato se organize e ele consiga ganhar uma parcela desse eleitorado. Agora, o que eu acho difícil é os dois estarem juntos numa mesma chapa. Acho que tanto o Dória quanto o Moro têm projetos muito diferentes, têm personalidades muito diferentes, e acho que é difícil para o PSDB assumir uma posição de vice nesse momento. Então provavelmente a gente teria aí um racha na terceira via, o que facilita, o que dificulta, de fato, uma estruturação dos eleitores do centro. Deixa eu aproveitar que a gente está falando sobre... Oi, fala, Mário. Eu queria fazer uma pergunta para o senador Cristóvão, que é um político muito experiente, conhece bastante o PT, conhece bastante o ex-presidente Lula. Você acha que Lula sairia para uma eleição com chances de perder, se essas pesquisas, enfim, começarem a mostrar desidratação de um lado ou de outro, enfim, você acha que ele mantém? Porque até agora, a gente está tentando falar com o ex-presidente Lula direto, ele não fala. Com a gente, ele não fala. A gente, enfim, até agora eu não vi, ele está fazendo todos os movimentos, inclusive de estadistas, ele não só de candidato, eu vejo os movimentos do ex-presidente, não de candidato, mas de estadista, ele já está se colocando no papel de presidente. Ou seja, se as pesquisas começam a desidratá-lo, ou enfim, mexer nesse tabuleiro e não seja uma coisa tão definitiva no primeiro turno, porque o que eu acho é que ele está tentando
sei, vai tentar ganhar no primeiro turno, mas se houver possibilidade dele não ganhar, enfim, não for uma coisa dada, ainda assim ele sairia, governador? Essa é uma ótima pergunta que depende de uma variável que não é política, é a variável psicológica. O Lula hoje não é mais apenas o presidente, é um homem que passou por situações muito constrangedoras. Isso marcou muito perdas pessoais, até de morte de pessoas próximas, prisão, perseguição. Então, ele tem um lado político, de querer ganhar a eleição, e tem um lado psicológico, de querer ir à forra contra todo esse pessoal. Então, tem que ver o que é que vai pesar mais. Ele é muito lúcido e é bem capaz de não ser candidato sem uma margem grande de chance de ganhar. Mas, primeiro, eu creio que o PT e ele próprio estão subindo no salto alto. Estão achando que ganham de qualquer maneira. E segundo, até quando ele pode chegar e dizer ao PT, não sou mais candidato? Tem um limite para isso. Talvez esse limite já tenha passado. Ou o limite, que esse sim eu acho que ele deveria ter definido lá atrás, 6 meses, de dizer, PT, vamos nos compor com as outras forças democráticas e escolher um nome, tipo foi Tancredo, um nome sem grande rejeição. Eu acho que isso já passou também. Então eu tenho a impressão que, nessa altura, dificilmente o Lula deixará de ser candidato. O que eu tenho esperança é que ele é capaz de ser candidato sem se submeter à pressão, ao controle dessas forças mais antiquadas do PT. Fiz questão de não dizer radicais, porque muitas vezes as pessoas são chamadas de radicais. Não são radicais, são antiquadas. Eu gosto de chamar de ex-esquerda, com X. Não são mais de esquerda. Esquerda é compromisso com o futuro. Não pode ser de esquerda quem é nostálgico. E esse pessoal do PT, chamado radical, que não é radical, ele é nostálgico. Ele está ou nos anos 50 ou em 2003. Não está em 2023. Então, eu ainda tenho esperança que o Lula é capaz de, como você mesmo disse, Mara, assumir essa posição de estadista. Dizer, eu sou o candidato do Brasil. O PT é um instrumento desse processo. Não é quem vai ganhar, é apenas um instrumento, é uma plataforma. Então, eu tenho esperança que seja possível. E aí ele se consolida para ganhar, de preferência no primeiro turno, porque essas 4 semanas não serão 3 esse ano, entre o primeiro e o segundo turno, com milícia na rua, soldados nos quartéis, uma crise econômica que virá, será muito ruim. Então, ganhar no primeiro turno, a meu ver, seria muito bom para o Brasil. E para o presidente... Deixa... desculpa, Marilins, desculpa. Não, vai lá. Não, é porque eu imagino que para o ex-presidente, quer dizer, seria uma derrota além da derrota eleitoral. Ele entrar numa disputa com o risco de perder, porque hoje ele conseguiu reverter toda aquela diversidade da prisão, ele conseguiu se colocar e colocar toda, enfim, toda a narrativa, enfim, tudo o que foi colocar, que a perseguição, que foi uma perseguição, que não foi, enfim, ele se coloca isso mundialmente, ele é respeitado, ele é uma grande liderança política, isso é incontestável, e o governo dele foi um governo de prosperidade, os dois governos, com erros, enfim, que a gente pode discutir, mas houve um período de inclusão muito forte. Se ele perde uma eleição, senador, eu acho que é um prejuízo muito maior do que o prejuízo eleitoral, né? Enfim, se ele entra numa eleição onde ele não tem a certeza de que ele vai ganhar, onde ele já não esteja com esse... Para ele vai ser um ônus muito maior do que o ônus eleitoral. Sem dúvida alguma, seria um desastre biográfico completo. E, nesse sentido, eu creio que ele vai buscar essa confiança. Certeza ninguém nunca tem, mas uma confiança da chance de ganhar, que hoje ele tem. Mas ninguém sabe se vai continuar com esse discurso de alguns petistas, um discurso isolacionista.
o melhor, por mais que ele tenha dado a volta por cima, o Lula ainda, a meu ver, não ganha só com os votos do PT. Pode até ter mais votos do que Haddad, até porque o Bolsonaro terá menos votos também, não terá facada, não terá novidade, mas a volta por cima que ele deu até aqui não é bastante, se o PT continuar jogando contra ele. Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.